Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Quero apresentar o pastor Moacir, porque muitos não o conhecem. Conheci ele há um tempo atrás, quando eu estava em Campo Grande, através do pastor Márcio, do Versilei. Já ouvia os testemunhos que Deus estava fazendo na vida dele, da simplicidade, e fiquei muito desejoso de conhecer o pastor Moacir. Então Deus me deu a oportunidade de conhecer esse irmão e toda a família dele, e ouvir um pouquinho e ser muito edificado com o testemunho de como que o Espírito Santo tem operado na vida. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem colocado pessoas de fé para estar junto conosco. A Bíblia diz para você não andar só, porque se você cair não tem ninguém que te levanta. E o corpo é formado assim, de dons, unções, e Deus tem uma multiforme graça para se mover. Então nós precisamos um dos outros. Eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite através da vida do pastor Moacir. Veio lá de Rondonópolis. Ele tinha um compromisso, mas ele também se esforçou para estar aqui. Ele está aqui porque ele quer, amém? Porque ele quis estar nessa comunhão. Aleluia? Então, abre o coração e receba, porque às vezes as pessoas não conhecem o pregador a primeira vez. Tire todo o sentimento analítico e crítico do seu coração em nome de Jesus. Seja simples e receba a palavra com simplicidade, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar a sua vida agora. Deus abençoe. Eu louvo a Deus por tudo, pela oportunidade. Como ele falou, se for para analisar minha fala, você vai ter uma decepção. Eu sou horrível de português, sou tímido, mas quando o Espírito Santo manifesta, a gente transforma. Eu sei que talvez você está cansado de ouvir falar de oração em línguas estranhas, ou talvez você sabe tudo sobre oração em línguas estranhas. E talvez alguém no meio aqui questiona, será que a oração em língua é isso mesmo? Eu vou dizer que não é só isso, é muito mais. A oração em língua, ela toma você numa dimensão de espírito, de atitudes, de procedimentos. A oração em língua, ela é tudo o que você pode desejar como cristão. Amém? Eu tenho provado disso, eu tenho 16 anos que eu oro em línguas. Eu não me arrependo. Eu faria tudo outra vez se alguém me ministrasse, se fosse para mim ter oportunidade de dormir em Deus e acordar de novo, e alguém falar, você tem que orar em língua, vou orar em língua, porque isso mudou toda a minha corrupção. Eu era corrupto, como nós todos somos, em todos os aspectos. Se às vezes você não é corrupto numa área, você é noutra, eu sei que todos nós precisamos da graça de Deus, como diz as Escrituras. Então eu analisando as Escrituras, eu estava lendo o livro de Isaías 28, 11, 9 a seguir. Ali o pregador tem uma pergunta. Amém? Olha a pergunta do pregador. Como Isaías era um profeta messiânico, ele falava tudo o que ia acontecer na sua vida nos tempos atuais, aleluia. Ele faz uma pergunta assim, a quem pois ensinaria a ciência ou a sabedoria? Ele faz uma pergunta assim, acaso aos desmamados? Eu falei, Deus, por que desmamado? Porque só tem um tipo de ser que desmama, aleluia, que é criança. Talvez você conhece tudo, já ouviu falar de tudo, talvez você ouviu falar do David, de outros homens de Deus, dos grandes homens de Deus que encontra nessa reunião. Mas se você não decidir ser uma criança, derramar os pés de Jesus, e você pode ter 70 anos aí, 50, você tem que decidir ser criança. Porque só tem um ser que é apto para ensinar, é criança.
O adulto é muito cheio de tese, não é? Muito cheio de, eu não sei se é assim, eu acho que é assim. Amados, quem quer aprender de Cristo aqui? Você nunca deve achar que é assim. Eu sou crente, mas eu sou assim. Não, eu sou crente, mas sou versado ao Espírito. Eu estou desejando. Eu quero aprender dele. Então eu comecei a orar em língua numa pobreza terrível. Pensa na pobreza. Pobre de marredeci. Em todos os aspectos. Porque quando você fala em pobreza, você pensa que não tem dinheiro, cifrões. E Paulo diz assim que quem tem, às vezes é pobre, né? Mas eu tinha uma corrupção terrível em mim, em todos os aspectos. Eu achava que eu nasci para ser pobre, que a minha família era pobre, os meus pais eram pobres, e aquilo era o meu karma, como diz os espíritas, o meu destino e etc., como você deve entender. E um dia alguém chegou na minha casa, eu passando fome, eu e a vencedora da minha esposa ali, e minhas filhas pequenas, passando necessidade, e chegou alguém lá em casa trazendo uma cesta básica para mim. E ele trouxe, eu trouxe uma cesta básica para você, e eu fiquei furioso, porque o homem é muito orgulhoso. E eu fiquei furioso porque alguém estava dando sustento para mim, que eu não era um homem suficiente para manter minha casa, ok? Aí, ele falou, olha, essa cesta básica está aqui. Eu falei, quanto custa isso? Nada. Eu falei, você não está entendendo, meu irmão, quando custa andar como você anda. Ele olhou para o meu rosto com um olhar de amor. E falou para mim, você tem coragem de pagar o preço? Eu falei, eu tenho. Qual o preço? Não é essa cesta. Eu quero saber qual o segredo que você tem. O que você tem? Eu quero ter o que você tem. Ele falou, então você vai passar tempo com Deus. Você vai orar em línguas. Você vai adorar. Você vai meditar. Você vai se isolar em Deus. Eu tinha 2 crianças pequenas e ela ficava sempre na minha calça balançando, chamando a minha atenção. Eu arrumei uns compensados velhos, resto de construção, fiz um quarto para mim, assim no meio do terreno, e ali me entrancava de dia e de noite, adorando o Senhor, e orando em línguas estranhas. Enquanto eu adorava o Senhor por longos períodos, Ele ministrou uma verdade no meu coração. Amém? Ele foi tirando a corrupção. Eu quero falar para alguém que ora em língua aqui, preste atenção. Não busca o resultado. Não foca o resultado, foca em Deus. Eu sei que você busca muita coisa. O foco é Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Se você não entender que Deus é o centro de todas as coisas, você vai cansar. Porque a Bíblia diz assim no livro de Isaías 40, 25 a seguir. Ele fala assim, olha, o jovem de exaustos cai no chão. Você acha que ele está falando de jovem literalmente? Não, é uma revelação. Jovem é carne, porque jovem é sentimento, jovem é emoção. Jovem tem uma força terrível, mas é na carne. Os jovens de exaustos caem no chão, mais, olha o divisor aí para mim e para ti nessa noite, ok? Mais os que confiam no Senhor. O que tem Ele como líder, que respeita acima de quaisquer coisa a sua soberania. Mais os que confiam no Senhor, que sois vós, crianças nascidas de Deus, aleluia. Mais os que confiam no Senhor, corre e não cansa. Quem está entendendo? Caminha e não se fadiga, voa com asa de águia, plana sobre a circunstância. É por isso que Malaquias 4:6 a seguir diz assim, ei, o que eu digo para você, monte? Tu serás uma campina. Montes são dificuldades, paradigmas que você não vence, tabu que você não quebra. Isso está impregnado na sua carne. E você acha que tem que criar uma forma nova de buscar o Senhor? Deus nunca inova nesse lado. Você só tem que entrar. A maioria das pessoas já fez propósitos e propósitos e propósitos. Fez ou não fez? Agora eu vou passar 15 dias em jejum, amém? Agora eu vou entrar em Deus, não vou falhar um culto. Eu não vou, quando vou falhar um louvor desses meus irmãos, porque esse louvor me enche, esse louvor te encheu, mas isso não pode ficar só aqui. Você tem que levar o avivamento para a sua vida. Eu falei, Deus,
Como seguro um avivamento? Como preservar um avivamento, Deus? Eu perguntei, porque eu participei de vários cultos também. Eu participei de vários louvores. Eu tive diante de muitos homens ungidos. Em todos os aspectos você pode imaginar. Eu chorava, eu gritava, eu ajoelhava. Aí quando voltava para casa, eu era o velho. Todas as minhas fraquezas. Eu encontrava com os monstros das minhas fraquezas. Eles queriam me engolir de alguma forma. Eu falei, mas não era tão gostoso. Era tão gostoso, eu queria voar em Deus. Mas aqui parece que é tudo estranho, é como aquele hino, uma música do mundo, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas coisas, os mesmos problemas, as velhas contas, em todos os aspectos aquilo me oprimia. Eu fui entrando em Deus e orando em línguas. Aí eu parei de criar expectativa pela minha oração. Quero falar com alguém aqui. Não crie expectativa. Apenas adore. Deus falou para mim que tudo que você semeia nessa terra nasce. Quem está entendendo? Deus falou para mim que tem um lugar chamado solo santo. Tudo que tu semeia no solo santo nasce. Mas o tempo de Deus não é o teu tempo, não é porque Deus é tardio, não é porque Deus ele não é injusto. É por causa da minha corrupção. Um dia eu estava adorando o Senhor e questionando Deus a respeito de alguns problemas que as pessoas enfrentavam como cristão. E Deus me respondeu, talvez você não vai concordar comigo que eu vou falar agora. E Deus falou para mim que o tamanho da tribulação é o tamanho da minha corrupção. Mas não quero que vocês entristeçam, ok? Mas o tamanho da minha tribulação é que mede o meu chamado. O tamanho da sua peleja é o nível da tua chamada. Quem entendeu? Eu falei, Deus, de onde você tirou isso? Ele falou, de mim. Eu estou falando para alguém aqui, não desiste ainda. Não fica só comovido aqui. Eu quero dizer para alguém aqui que está me ouvindo, todos vós que estão me ouvindo, não teve uma aqui que não teve momentos de avivamento em vós. Não teve um. Ser avivado é fácil. Manter o avivamento é outra coisa. Avivamento, você tem que ser criança, você tem que derramar ali. Eu lembro de Davi, Salmo 74, ele diz assim, ei, Deus, eu estou apaixonado demais por ti. A minha alma, a minha carne, meu espírito está caído por ti. Centralizou em ti. Porque Deus, eu descobri uma coisa. Eu prefiro estar assim, um dia no teus atos, que 1000 anos fora da tua presença. Eu troco 1000 por um. São esses desejos de não sentir, de não ver. É que você tem que ter de buscar o Senhor. Todas as minhas conquistas, eu vivi elas sem tocá-las. Quem está entendendo? Eu vivia como se fosse. O dia que o Senhor resolveu me chamar como pregador, eu falei, Deus, como? Eu? Gago. Que eu era gago. Gago, que não conseguia falar nada. Pobre. Em todos os aspectos, quando eu digo pobreza, eu digo de espírito. O nível da minha corrupção era terrível. Como Deus? Ele falou, mas você acha que eu chamei você para brincar com a tua cara? Adora-me. Fica comigo. Eu falei, Deus, mas passou 7 anos. Ele falou, continua comigo. Deus, passou 10. Continua comigo. Deus, passou 12. Continua comigo. A alma, as batalhas, emoção, conflitos internos, começou a ferver, porque o dom de línguas estranhas, adoração, eu louvo a Deus pelo dom de línguas estranhas, mas eu louvo pela adoração. Você tem que saber usufruir do nutriente, do leite genuíno que é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, desejai-vos
Ardentemente. O que é a coisa ardente? Uma paixão ardente. Alguém se apaixonou ardentemente? Por alguém? Por uma pessoa? Quem se apaixonou? Você acorda pensando nele. Você dorme pensando nele. 3 da manhã, hoje é no WhatsApp, né? Você está com ele. Você entendeu o que Davi falou? Senhor, a minha carne é um perigo. A minha alma é outro perigo. Mas eu quero juntar os 3 para focar em ti. Tem dia que tua alma quer e teu espírito. Tem dia que o teu espírito quer, mas tua alma não quer. Porque alguém te olhou de olho torto. Porque o seu sonho não se cumpriu. Porque a sua esperança, tudo o que você quer não aconteceu. Porque você criou uma forma para servir Deus, mas não é a forma que você criou para servir Deus. É a forma que Ele escolheu. Não pense que Deus é padrão e nas pessoas, cada um tem uma forma de Deus cuidar. Eu olhava para o irmão, Senhor, meu irmão está tão bem, eu queria ser igual a ele. Não, ele falou, não, você é único. Eu quero falar para alguém aqui que tu é único, você é único, você é única. Sabe o que os homens que andam em Deus podem fazer por você? Te inspirar. O dia que eu vi o Márcio cantando pela primeira vez para a honra e glória do Senhor, eu falei, Senhor, esse homem me inspira a te buscar. O dia que eu vi o Vencilei pregando com o dom de mestre que ele teve, eu falei, Senhor, isso é bom. Ele me inspirou. Sabe que alguém pode ser para você? Inspiração. Certeza que funciona, certeza que dá certo. Mas não é o ápice. Você sabe o que é o ápice? Ser criança. Adorar. Eu comecei a orar em línguas estranhas, irmão. E as coisas foram movendo. Aquele que deitou gago, amanheceu sem nenhuma gagueira. E ele me deu um sonho para me servir. Eu falei, eu não quero, porque eu preguei teu evangelho e não funcionou. Porque quando eu batizei, eu estava naquele fogo do primeiro amor. Eu pregava para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. Vocês vão para o inferno. Sai daqui, doido. Eu andava numa rua, meus irmãos viam, lá vem um doido, passar para outra rua. E aquilo me oprimia. Mas um dia ele me chamou para pregar o evangelho. Eu falei, eu não quero pregar o teu evangelho. Porque eu passei vergonha pregando o teu evangelho. Ele falou, não foi eu, foi você. Mas a partir de hoje, quando você abrir a tua boca em meu nome, eu vou agir. Ele me deu um sonho maravilhoso, porque Deus me deu uma intimação para pregar o evangelho dele. Eu estava dormindo, eu caía num abismo, e uma mão muito grande, maior do que o mundo. Eu estava na palma de Deus, eu olhava para uma cidade, para o lado do oeste, as mãos sumiam no universo. E eu brigando na palma da mão de Deus, o que você faz todos os dias? Quando você não ouve a palavra de Deus, você está esperneando, você está brigando contra Deus. Você sabe que é real, você não quer fazer. Eu fui assim também, não se condeno, também fui assim. E Ele mandou eu em todo o mundo, em todos os planetas, em todos os países, um por um, nessa velocidade. E quando Ele fez aqui, Ele falou, prega o meu evangelho para essas pessoas, leva a luz para essas pessoas. Eu falei, eu não quero pregar. Aí quando eu acordei diferente. Eu odiava a ideia de ser um pregador. Eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Se eu chegasse aqui e se ele olhasse para mim, eu já baixava a cabeça. Eu fabricava tábua de passar roupa para me ganhar vida, para me sustentar minha família. Eu batia a palma na cara das pessoas. Quer comprar tábua, dona? Não. Quer comprar tábua, dona? Não. Cada porta era um não. E eu insistentemente, tinha dia que eu ganhava 200 não na cara. E quando chegava aquelas madame, eu falei, essa vai comprar, é rica, né? Porque eu tenho que comer. Aleluia. E ela perguntava, quando que ela estava? Eu com medo dela não comprar. Se era 30, eu falava, é 20. Ela falou, só dou 15. É um sentimento de inferioridade horrível que tinha em mim. Oração em língua
queimou tudo isso. Eu quero dizer para alguém algo aqui hoje. O fogo queima toda escória. Quer que eu traduza? A presença do Espírito Santo queima as corrupções de vós. Não tem nada que para diante do fogo. O fogo normal já não aguenta. O fogo incorruptível. Se você tem fraqueza, vai para o fogo. E um dia o Senhor me ministrou sobre o fogo. Eu falei, Deus, me fala sobre esse fogo. Ele falou sobre o fogo. Ele falou, olha, você lembra, meu filho, o tempo que você era um garoto lá na região do Pantanal, quando estava frio? Eu falei, sabia. Que você era pobre de maré, que o que aquecia você era o fogo? Eu falei, lembro. E era tão frio. Aí eu ficava de um lado e é gostoso o fogo é gostoso, mas quando esquenta, ele é horrível. Estou falando com você, essa mensagem é para você. Atenta para o fogo. Vou ministrar o fogo para você, talvez você vai entender e mudar a tua vida hoje. O fogo é gostoso na temperatura certa. Quem está entendendo isso? Mas quando começa a queimar, você fala, está doendo. E aí eu esquentava a frente, eu virava aqui, perto de uma fogueira. Alguém já fez isso? Aí pega, começa a queimar, pula para trás. Isso é o fogo do Espírito. Por que você não deixa queimar tudo? Você vai muito bem, mas quando começa a queimar, você vai dar um passo para trás. Não, por favor, dá um passo para dentro do fogo. Deixa queimar tudo. O livro de Apocalipse fala assim, olha, por favor, termina o resto que estava para morrer. O que falta morrer em você? Entra no fogo. O fogo é incorruptível. Eu entrei no fogo. E dói demais o fogo. Por isso que as Escrituras dizem assim, Apocalipse, eu aconselho que compre de mim o quê? Ouro refinado pelo fogo. Eu falei, Deus, que tipo de fogo? A tribulação é o fogo. Mas quando o fogo passa no ouro, ele purifica. Você é ouro de Deus, mas tem escória. Quem entendeu? Todo atribulado em Deus tem unção de Deus. Todo perseguido em Deus tem unção de Deus. Você quer ter unção? Então entra no fogo. Você não quer ser covarde? Nas circunstâncias, estou falando para pessoas que têm situações que você ser covarda. Entra no fogo. O fogo queima a escória. Então Pedro diz assim, desejai-vos ardentemente, criança novamente nascida, e minha tradução é boa, porque fala novamente. Por que novamente? Primeiro, nascimento da carne, quem entendeu? Segundo, nascimento do Espírito. Eu faço uma pergunta nesta noite, quem nasceu do Espírito aqui? Levanta a mão. Então você já está apto. Ele diz assim, desejai-vos ardentemente como criança novamente nascida, o genuíno leite, para quê? Para o vosso crescimento. Eu falo, Deus, então tem um falso leite? Tem. O Espírito Santo é puro, imaculado, mas os homens falsificam. Quem entendeu? Que tipo de leite você tem bebido? Então uma criança quando nasce tem um sentido. A criança quando nasce, sai um leite da mamãe chamado o quê? Colostro. Quem entendeu? As mães sabem muito bem nisso. Mas o bebê quando nasce, o desejo, tudo que ele quer é pegar, me desculpa o vocabulário, pegar naquela teta e sugar. Sabe por que o colostro? Porque ele vai ditar toda a genética daquele ser. O verdadeiro Espírito Santo. Por isso você tem que desejar isso. Porque ele vai determinar toda a tua genética espiritual. Quem está entendendo? O colostro, presta atenção, ele imuniza o homem. O Espírito Santo te imuniza também. Quem está entendendo?
Aquele primeiro leite que sai da mamãe dita toda a cadeia, toda a genética dele. Imuniza. O Espírito Santo quer imunizar você. Agora, por favor, desejo genuíno leite. Pastor, mas eu vou no culto, eu dou uns pulos, eu dou uns gritos, eu dou um choro, mas deseja. Eu só provo que eu desejo genuíno leite quando não tem ninguém perto de mim, eu estou ali. Quando a taca está ali, também está, mas quando está tudo maravilhoso, eu também estou. Dinheiro no bolso, eu estou ali. Aplaudido, perseguido, caluniado, bajulado, eu estou ali. Esse é o segredo. Porque o genuíno leite imuniza das enfermidades. Quem crê nisso? O genuíno leite te imuniza dos ataques humanos, das pressões. Porque não tem uma aqui que não sofre pressão. Sofrer pressão, eu sofro. Você também sofre. Só tem uma diferença das pressões: é quem é e quem não é imunizado. A mãe, quando não dá o seio, ou dá o genuíno leite para a criança, ela não consegue pegar anticorpos, não é assim? Coloca na chuva, resfria. Quem está entendendo? Passa no sereno, resfria. Pisa na terra, pega alergia. Tem crente assim também. Tudo que toca nele, eles sentem. Porque falta o anticorpo do Espírito. Quem está entendendo isso, meu amado? Falta a imunização de Deus. Nós estamos imunes diante de Deus. Deus quer te imunizar, amado. Quem está entendendo isso aqui hoje? Deus quer te imunizar. Deus quer te imunizar. Tudo que falava para mim eu sentia. Tudo. Tudo que vinha me tocava. Tudo que vinha me atingia. Eu era tão sem graça. Eu era tão carente. Será que tem alguém aqui assim? Faltava beber do genuíno leite. Desejar ardentemente. Pedro fala: desejai-vos ardentemente o genuíno leite. Então tem um falso, né? Não é que o Espírito Santo é falso. Os homens têm abafado o Espírito Santo. Os homens têm desonrado o Espírito Santo. E tem algo mais forte ainda: os homens têm feito dele o próprio Espírito Santo. Todos os grandes homens de Deus, os grandes ministros do Senhor, ele deseja que você deságua em Deus. Mas todo que mistura o Espírito Santo, todo aquele que apaga o Espírito Santo, deseja que você deságua neles. Quem entendeu? Ele tem que ser o centro das atenções. Ele é o ó da sabedoria, não é? Está falando isso com o Fabrício ontem. O meu desejo é que você não deságua em mim. É que você deságua em Deus. Quem está entendendo isso? O dia que vocês aprenderem a desaguar em Deus, acabou. Sois livres. A Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu vou fazer uma pergunta agora: você é livre? Talvez você respondendo: será que sou? Não, eu estou perguntando se você é livre. Você é livre dessa crise que o mundo criou? Eu quero falar algo para alguém aqui. Essa crise é para o mundo. Ela não é para você. Hoje os casamentos estão se arrolando nos tribunais. Você teme isso? Não deve temer isso. Apóstolo Tiago diz assim: ora, você é aquele que atenta para quê? Para a lei perfeita. Glória a Deus. Não uma lei dessa lei régia do nosso país, que é mais corrupta do que nada. Eu não tenho nada a ver com isso, que eles são corruptos. Eu nem falo mal deles. Eu não estou nem com a política. Muito pelo contrário de muitos cristãos que sentem e começam a falar da política, da roubalheira. Não, adore Deus. Apóstolo Paulo diz assim: ei, a minha pátria não é aqui. A minha pátria está no céu.
Já que nasceste com Cristo, já que morreu para o mundo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está, à destra do Pai. Mas o Satanás, o nosso maior rival, ele manda você ficar na mídia, na internet, recebendo todo o fluido negativo, satânico, para te derrotar. Envolva com Deus, passa tempo com Ele. Seja livre, isso é liberdade. Porque as Escrituras falam que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre. Você é livre para nem falar do governo. Você é livre do câncer, porque está assolando a humanidade. Tem crente aqui que pela de medo de câncer. E eu não quero te assustar não, amado. As Escrituras dizem, já tudo que eu temo vai me acontecer. Tem medo de ser traído? Vai acontecer. Mas por favor, beba do leite. É genuíno, é puro, não tem mácula. Desejai-vos ardentemente com tudo que você tem. Davi falou, Senhor, a minha carne que é perigosa, minha alma que é tão sentimental, vulnerável, e meu espírito uniu-se para te adorar. Porque o pardal, Senhor, procura casa. As andorinhas procuram ninho. Mas eu procuro pelos teus átrios. Amado, para onde você volta? Depois de um dia de batalha, de trabalho, para onde que você volta? Aonde que você chega depois que o mundo para um pouco para você? Para onde você volta? Para o braço da tua esposa? Não é errado? Para o seu sofá confortável? Também não é errado? Para o teu carro gostoso? Também não é errado? Mas eu prefiro voltar para Ele. Você tem que aprender a voltar para Deus. Você tem que aprender a ter saudade dEle. A maioria dos cristãos não tem mais saudade de Deus. Aprenda a ter saudade dEle. Eu falo isso, me emociona, não é falsa emoção, porque eu sinto, o meu espírito ferve, sabe por quê? Você não sabe o tanto que é gostoso o fogo. O fogo queima, mas também purifica. O fogo aquece. Enquanto eles cantavam, o fogo surgiu aqui e aqueceu todo mundo. Eu vi pessoas caindo no chão, chorando. Mas qual o ápice disso? Manter o avivamento na tua casa, diante da tua sogra, diante da tua nora. O avivamento tem que ser ali. Aleluia. Esse é o avivamento. Essa é a máxima do Espírito. Senão é nula a nossa pregação. É nulo esse evento. Quando Deus me chamou para estar aqui, eu vou dizer por que eu estou aqui. Não é para pregar não, porque um dia voltando para casa, Deus falou que até pregar é vaidade. Eu levei um susto. Mas você quer saber por que eu estou aqui? Porque eu dirigi quase 900 quilômetros para estar aqui. Porque aqui está acontecendo algo raro no Brasil. Aqui está unida no mínimo 4 placas diferentes. E isso é carinho em Deus. Eu queria também participar desse carinho em Deus, aleluia. Quem está entendendo isso? Você quer saber como faz carinho em Deus? Fazer o que Ele quer. Sabe o que Ele quer? Unidade. Pega um povo de Campo Grande, um povo de Brasília, um povo de Mato Grosso, um povo de Rio Preto. E desculpa se eu esqueço de alguém, de Andradina. E fica aqui. Não tem ninguém especial. Eu levei um susto quando ele falou, você vai pregar hoje. Eu falei, Deus, é muita responsabilidade abrir algo. Ele falou, mas não é você que abre. Eu que abro. Você entendeu? Eu estou aqui por causa da unidade. Eu deixei muita coisa, eu tenho coisa lá, eu tenho programa lá, eu tenho um ministério para cuidar. Eu tenho compromisso. Eu tenho tanta coisa lá.
Mas Deus falou, vai lá. Porque lá está a minha unidade. Quer ser grande? Una-se em prol do Evangelho. Quer ser grande? Une no teu lar, no teu casamento. Sabe por quê? Eu estou vendo, eu não sou profeta não, de plantão não, viu, amado? Mas eu estou vendo algo aqui. Os casamentos estão entrando em tragédia. Por quê? Está faltando unidade. Eu estou vendo mulheres com o coração fechado no casamento. E talvez você está achando que eu estou ficando louco, né? Eu não estou louco. Infeliz no casamento, crente, tomadora de ceia. Está faltando unidade. Eu estou vendo alguém que ocupa um trabalho eclesiástico, um cargo, ou tem um título no ministério, mas está triste. Sabe por que está triste? E você está faltando unidade. Desejai-vos. E um dia eu fui pegar uma pessoa, eu fui na casa de uns irmãos, eu, Mari e Daniel. E tinha uma avenida longa até chegar nessa casa. E do lado do meu carro tinha um outro carro que foi a paralelo com o meu carro. E tinha vários sinais nessa avenida. E toda vez que o sinal ficava vermelho, uma pessoa paralelada ao meu carro descia naquele carro, muito bêbado. E enquanto o sinal abria, descia e dançava um forró com não sei com quem. Imaginar, ele dançava na rua. E eu falei, que tolo. O Espírito Santo me repreendeu. Passou mais um sinal, ele descia do carro e dançava sozinho no asfalto. Eu falei, Deus, o que é isso? Passou mais um sinal e ele para de novo, sinal vermelho, ele para e dança sozinho, bêbado. E Deus me surpreendeu. Ele falou assim que eu queria que você fosse intenso. Por isso que o livro de Lucas fala que o filho das trevas são mais hábeis do que o filho da luz. Filho, eu não quero que você seja melhor do que você era no mundo para o mundo. Eu quero que você seja igual. Presta atenção. Você não precisa ser melhor do que você era no mundo, para o mundo. Deus quer que você seja igual. Você lembra o que você fazia no mundo? Eu já pulei cerca, já atravessei rio para festar. Eu já virei noites e noites e noites e noites, bebendo. E fazendo outras coisas que eu não tenho coragem de falar publicamente. E no outro dia, 6, 7 horas da manhã, alguém perguntava, que hora você dormiu? Eu falei, 7 da manhã. Era glória. Quem está entendendo o que estou falando? Procura 5, 6 crentes, que hora você dormiu? 7 da manhã fazendo o quê? Apaixonado. Adorando. Dancei com Deus nessa noite. Mandei beijo para Ele nessa noite. Abracei-o. Fiz carinho dos pés até o fio do cabelo, do último cabelo de Cristo. Eu fui criança, eu rolei com Ele, eu abracei Ele, eu o beijei. Eu não quero te assustar. Deus só quer que você tenha a mesma intensidade que você tinha para o mundo. O mesmo esforço. Lembra das festinhas das vaquinhas? Vamos tomar uma. Quem dá? Eu dou uma caixa, 37 caixas formadas. A nossa festa, 37 caixas de cerveja. E todo mundo pobre de marré, mas para cerveja tinha. Sabe o que Deus quer? Que você seja igual para Ele, como você era para o mundo. Deus não quer mais. Deus quer igual. Eu falei, Deus, o bebo me ensinou. O bebo me ensinou no trânsito. Eu falei, Deus, olha, eu não sei como você, mas eu quero ser intenso. Deus, eu não quero um hino para me avivar. Me entende que eu estou falando, separa as coisas aí. Senhor, eu não quero alguém dizer que eu sou especial para me avivar.
Senhor, eu não quero uma tribulação para me orar. Esse tempo de querer tribulação, receber tribulação para orar, já foi. Vocês são maduros, vocês amadureceram na fé. Porque a Bíblia diz assim, quando você era menino, você fazia o quê? Falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. Ele diz assim, mas agora eu tornei ser grande, eu sou grande. Eu deixei das coisas de menino. Agora sou homem, eu cresci. Eu amadureci. Eu nunca aceitei da frase que Deus falou a Samuel. Eu juro que eu passei uns 12 anos para poder concordar com aquilo que Deus falou para Samuel. Qual foi a frase? Samuel, eu achei o homem segundo o meu coração. Eu falei, Deus, mas um prostituto, um sanguinário, um homem que mata o seu soldado para ficar é dele. E o Senhor fala isso, Deus. Davi tinha uma coisa que você tinha que ter. Davi sabia voltar. A maioria de nós não sabe voltar. Ele sabia voltar. Davi conheceu tanto o coração de Deus que ele fez coisa que a sua geração não fez. Você sabe o que eu estou falando? O que ele fez que a geração dele não fez? Ele foi lá no templo do Senhor, comeu os pães da preposição que não era lícito comer. Mas por que ele comeu? Porque ele era assim com Deus. Você não pode ter medo de Deus. Você não deve viver um sistema eclesiástico até da tua igreja. Mas você tem que tornar amigo dele. E quem comia daqueles pães morria. Mas ele não morreu. Por quê? Era assim com Deus. Deus não quer um título, irmão. Deus não quer um nobre nascimento. Não quer nada disso. Deus não quer um jovem ou quer um velho. Deus não tem esses critérios, ok? Deus quer um coração que se derrama por Ele, que tem coragem de vir à noite com Ele, que tem coragem de ficar no meio da mata com Ele, se trancar no apartamento com Ele, rodar a noite toda de 7 às 8 dentro de um barco adorando Ele. Deus quer que sempre tu faz loucura de amor para Ele. Será que Pedro estava louco quando ele falou desejai-vos ardentemente o genuíno leite? Deseja com paixão, com força, com tudo que você tem. Porque senão vocês nunca vão passar do ato exterior. E isso me choca. Sabe o que está me chocando nos últimos tempos? A maioria dos cristãos não passaram do ato exterior. Mas Deus quer que você vá para o santo lugar, depois para o santo dos santos. Está entendendo o que eu estou falando? Alguém tem dúvida que eu estou ministrando? Você sabe o que era o templo de Salomão? Nós tinha 3 compartimentos. É o seu corpo. Davi responde, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito está derretido por ti. Está manteiga por ti. Caiu tudo por ti. Está nos teus pés, está derramando por ti. E um dia, eu vim ministrar em Rio Preto, na igreja do pastor Vessilei. Num evento, o Fabrício estava lá, a Márcia estava lá, alguns irmãos estavam lá. Foi lá que apaixonei por esses irmãos, porque eu vi uma verdade ali. Por isso que eu estou aqui, por causa daquela verdade, estou aqui hoje. Eu voltando para Rio Preto, quando eu passei aqui na ponte da Aparecida Taboada, eu só tinha um desejo: voltar para casa e chegar no meu cantinho e dizer: oi Deus, eu cheguei. Você pensa que isso é hipocrisia? É um desejo que queimava em mim. Eu queria chegar e ficar só. Não era que o lugar, não é que aquela chácara era ruim, mas todo dia tinha uma pessoa falando comigo. Não é mal falar comigo, gosto de falar com você, mas eu queria ter uma exclusividade para Ele.
Eu queria ser exclusivo para Ele, aleluia. Eu queria ser. Você deve desejar ser exclusivo para Deus. Exclusividade para Deus. Essa é a tua diferença. Porque nessa medida vem a tua unção. Sabe o que prego por aí? Riqueza. Padrão social. Quem sabe onde está a riqueza? Nele. Foi Ele que me perdoou quando eu era seu inimigo. Foi Ele que me amou primeiro, porque a Bíblia diz assim, que não foi eu que escolhi Deus. Algum crente fica orgulhoso. Agora eu sou crente. Não, meu amado. Não foi você que escolheu Ele. Ele que te escolheu. Ele me pegou do meio da lama, do depósito de lixo de Satanás. Ele me reciclou para a sua glória. E por isso, no mínimo, nós tínhamos que ficar hora após hora com a face diante dele, adorando. E aí, nesse lugar de adoração, você não lembra mais de carro, de ter, de ser. Isso é ser livre. Não tem maior liberdade do que você não ter que ser obrigado a andar no padrão desse mundo. Sabe a maior prisão dos cristãos é querer ser versado ao mundo, ser igual aos outros. Vocês são diferentes. Jesus, quando ele viu isso, ele preocupou com a igreja dele. Ele falou: busca primeiro o reino e a justiça desse reino, e todas essas coisas vai ser acrescentada. E eu falei: Deus, o que é isso? É o bônus da salvação. Quando você é salvo, você tem tudo. Mas enquanto você é salvo, você não tem nada. Você busca as coisas. Sabe o que é bônus da salvação? Prêmio extra. E o que é um prêmio extra? Um casamento perfeito. Mas primeiro você tem que ser salvo. Hoje eu entendo 2 Coríntios 5,17. Diz assim: olha, os que estão em Cristo, lembra da palavrinha nova criatura? Não tem quebra de maldição nisso, é ser nova criatura. Não tem que dar para ser próspero, porque próspero você é. Você dá porque você é próspero. O que é prosperidade? Ser nova criatura. Não tem que temer o devorador. Sabe por quê? Pelo menos na minha Bíblia diz em Colossenses 2,14 que ele triunfou do cão na cruz. Ele pegou tudo o que você devia e fez o quê? Encravou na cruz. Então Deus venceu alguns demônios e deixou soltos? Não, a minha desgraça ou minha bênção está ser ou não ser nova criatura, porque a Bíblia diz assim: a incircuncisão ou a incircuncisão, ser batizado ou não ser, não tem valor algum. Mas o que vale mesmo é ser nova criatura. O que vale mesmo é nascer de novo. O que vale mesmo é entrar no fogo. Aleluia. O que vale é entrar no fogo. O fogo numa temperatura certa é tão gostoso. Porque nós éramos um monte de menininhos. Sou irmão de 15 irmãos. Imagina que exército. Escadinha. E nós éramos muito pobres, porque minha mãe pegava aquele resto de cereais que meu pai plantava e vendia e comprava um pano, tudo xadrez, todo mundo de xadrez. Calçãozinho e camisinha xadrez. E nós não tínhamos muito agasalho, então no tempo do frio nós ficávamos no beira da fogueira, virava para cá, virava para lá. E de vez em quando a gente esquecia, ia naquela canela, queimava. No dia que ela estava branquinha. O fogo era bom. Mas quando chegava mais perto, nós pulava para trás. Isso acontece com você. O fogo é bom. O Espírito Santo é bom. Mas quando ele vai queimar a escolha, você pula para trás. Não, dá um pulo para frente. Raciocinou? Mergulha no fogo. Deixa queimar tudo.
Porque uma coisa eu tenho certeza para falar para você. Não é só isso que Deus tem para você que você está vivendo. Em todos os aspectos. Não é só isso. Então deseja ardentemente o genuíno leite para o vosso crescimento, para ser imunizado pelo Espírito Santo. A primeira história da imunização foi a ceia que Moisés ministrou. Quem lembra? Você lembra? Ali era a prefiguração do sangue, do Espírito, que iria te brindar de toda a desgraça dessa terra, de toda a maldição dessa terra, de todas as dores dessa terra. A maioria de nós ainda assim sente as dores da terra. O que Deus fala a Moisés? Êxodo capítulo 12, quem lembra? Moisés, pega um cordeiro puro, tenro ou tero, quer dizer gordo e novo, sem defeito. Esse é Jesus. Mate-o, come a carne, porque meu corpo é o que, João? Verdadeira comida. E meu sangue é o que? Verdadeira bebida. Aquele, uma promessa para você nessa noite: aquele que alimenta de mim viverás por. Você vive em quê? Se alimenta de quê? Do sistema corrupto e mundano, de um padrão? De uma filosofia humana? Como é que você se alimenta? Porque Jesus promete para mim e para ti: aquele que alimenta de mim, viverás por mim. Por isso que a crise não chegou até você. Amém? Por isso que a crise conjugal não chegou até você. Glória a Deus. E depois, você pega o sangue e passa nos ombrais. Quem estão ombrais aqui, levanta a mão. Quem é casa de Deus aqui? Ninguém é? E o sangue passa nos ombrais. Imunize, porque o destruidor vai vir. O destruidor vai vir. Mas a casa que tiver o sangue, o homem que tiver imunizado, amém? Não tocará. Você é a casa atual. Obviamente que aquilo era uma simbologia. Hoje a casa é você. Pode vir a onda que vier. Os planos mais mirabolantes de Satanás na mente dos governantes não te toca. Os planos mais satânicos na rede escolar que não toca teu filho. Sabe por quê? Porque você é a casa imunizada com sangue. Quantos crêem nisso? E quer saber de uma coisa? Não tem nada para falar mais. Acabou tudo. Esvaziou. O vaso entornou. Porque se eu falar daqui é só coisa minha. E de mim é esquisito falar. Mas eu queria que você desejasse ardentemente o genuíno leite. Entrasse no fogo. Guarda essa mensagem no seu coração. Deixa queimar a escória. Porque aonde você não vence, porque tem escória. Aonde você não vence, a erva daninha sufocou a planta, a semente. Você acha que é só plantar? Meu pai plantava, mas ele cuidava da plantação. Porque meu pai falava: menino, vai lá na roça matar a praga. E nós íamos para a roça matar a praga. Chegava lá, as melancias estavam sufocadas com as cordas de viola. Parecidas, mas não era. Tudo tem rama. Mas um era bênção, outro era maldição. Os milhos, sufocados pelo capim. Pelos carrapichos. Ele arrancava tudo. Depois de 4 meses, nós vimos o poder daquela limpeza. O poder de manter o avivamento. O poder de limpar, de perseverar. Amém? Não basta só batizar, não basta participar de um mover, de um evento. Isso não é ápice, isso não é suficiente. Você tem que fazer a manutenção disso.
limpar a cada dia, tirar a escória. Porque aonde está a tua escória, está a tua derrota. Aonde está a tua escória, está a tua limitação, estão os seus medos, a sua insegurança, as suas dúvidas, os seus temores. Porque tem escória. E quer saber de uma verdade? Todos temos. Mas temos que ter consciência que tem que queimar essa escória, essa sujeira, essa decadência adâmica que povoa cada dia a nossa vida, e fica ali. E tem dia que você jura que mudou, aí vem uma circunstância, prova que não mudou. Entra mais no fogo, até mortificar. O morto não fala, chega no caixão e dá um beliscão no morto, ele está lá. Chega o morto, ele não te responde. Por isso que Paulo fala: mortificai-vos os feitos da carne. É só com essa presença, com esse fogo. O Espírito Santo vem na terra ter várias funções. A principal dela qual é? Salvar você de você. Salvar você de você. Amém? Acabou. O que eu faço agora? Acabou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Olha, eu quero, antes de passar o microfone para ele, olha, eu amei estar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são especiais para Deus. Não desista. Entra no fogo. Amém? Um dia você vai ver o resultado daquilo que eu falei, se você crer. Talvez você nunca mais me vê, mas a palavra foi plantada aí. E um dia vai frutificar. E lá na minha cidade eu vou ter notícias suas. Alguém vai falar de você. Porque você ouviu e frutificou. Amém? Aleluia. Que palavra viva e abençoada, amém? Quantos estão com o coração ardendo? Aqueles 2 discípulos, indo de caminho a Emaús, eles falaram que enquanto o Senhor falava com eles no meio do caminho, o coração deles ardia. E todas as vezes que, seja quem for, que Deus está usando para ministrar a palavra, mas quando eu vejo que é Ele, eu tenho a certeza que é Deus, porque meu coração começa a arder. Algumas vezes tem acontecido isso comigo. Eu estou ouvindo a palavra e meu coração começa a queimar. Primeira vez aconteceu isso na sala da casa do pastor Márcio. Nós sentamos para conversar ali antes de deitar. E ele começou a falar um pouco do que Deus ministrou no coração dele sobre adoração. E ele começou a falar, meu coração começou a queimar, que eu interrompi ele. Falei, não, para. Isso que você está falando agora, se eu trazer uns 10 aqui amanhã, você fala as mesmas coisas? Ele, não, é só para você. Porque foi tremendo. Enquanto o pastor Moacir estava ministrando pelo Espírito Santo, meu coração estava ardendo. Porque é tudo isso que eu quero e mais um pouco. Aleluia. Quantos estão com o coração queimando? Quantos vão pular no fogo? Então amanhã, quando nós estivermos levantando o nosso coração em adoração a Ele, você começar a sentir o calor, e começar a ficar bom, e começar a arder bastante, não pula para trás não, pula no fogo, deixa queimar. E às vezes o fogo de Deus vem através de uma exortação, vem através da palavra, Ele move de várias maneiras. Às vezes algum ponto da mensagem hoje foi um pouco duro, graças a Deus porque foi duro. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Então eu acredito que o Senhor quer que nós terminamos esse momento agora de comunhão e partilhar da palavra assim. Que cada um de nós possamos nos deitar e meditar nessa palavra.
majestic and radiant, glorious